Doutora Denise Albano, os aposentados e pensionistas do INSS foram roubados de forma violenta. O que se pode esperar dessa CPMI? Será que vai realizar um trabalho independente? Sem dúvida, está vindo à tona um escândalo de roubalheira. Os escândalos com as digitais do lulopetismo anteriores, o mensalão, o petrolão, outros que não causaram tanto estardalhaço, não tiveram tanta repercussão, como o escândalo relacionado ao eletrolão, também desvios, roubalheira grande na Eletrobras, em Itaipu, binacional. O último grande escândalo da Lava Jato vai parecer mesada perto do que está vindo à tona nessa roubalheira do INSS. E, de fato, eu tenho visto, tanto da parte do presidente dessa comissão, bem como do relator, claramente um compromisso de ir a fundo na apuração clara do que ocorreu, quem são os responsáveis, quem se omitiu. Durante o governo Bolsonaro, já havia, sim, descontos, que uma medida provisória ditada por Bolsonaro 8 dias depois de ter assumido a presidência, buscou, por meio dessa medida provisória, limitar essa possibilidade de amplos descontos feitos por associações, por sindicatos, para lá de nebulosos, nas aposentadorias, pensões dos beneficiários atendidos pelo INSS. Quem mais trabalhou para derrubar o que seria uma espécie de marco de controle para evitar abusos foi o PT, o PDT, atrelado lá ao lulopetismo, do ex-ministro de Lula, Carlos Lupe, o manda-chuva, o cacicão lá do PDT, herdeiro do Brizola, e, de fato, o atual presidente da comissão parlamentar e o relator estão ajudando a trazer à tona o que se viu nos últimos anos. Antes de Bolsonaro assumir, os descontos totalizavam uma média de 400, 500 milhões, houve uma pequena redução no governo Bolsonaro, e quando Lula assume, de 300, 400 milhões, no máximo beirando os 500, começa a saltar para mais de 1 bilhão, até no ano passado, em 2024, chegar a quase 4 bilhões, cerca de 10 vezes mais. Quem não sabe que sindicatos, associações são dominadas, absolutamente controladas pelo lulopetismo, inclusive com o irmão do Lula, quem o iniciou na vida sindical, mais conhecido como Frei Chico, um chefão ligado à área sindical, está envolvido diretamente porque é um dos vice-diretores, faz parte da diretoria de uma das associações mais implicadas neste escândalo. Se causa indignação a roubalheira com as digitais do lulopetismo numa estatal como a Petrobras, em que, de certa maneira, a gente é atingido, mas de maneira um tanto quanto indireta. Nesse escândalo do INSS, são as pessoas mais pobres que são diretamente atingidas. É violência também quando você tira o remédio dessa pessoa idosa que não pode comprar por conta desses descontos ilegais, desse desconto que é roubo. Doutora Denise Albano, outro assunto que também tem repercutido bastante durante toda esta semana foi a denúncia do ex-assessor do Alexandre de Moraes, o Eduardo Talhaferro, e que impactou bastante os senadores que participaram desse momento, que inclusive interagiram com o ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro. Quais as possíveis consequências
Eu diria que o que Tagliaferro está trazendo à tona é algo que já vinha sendo mostrado desde aquela publicação há alguns meses pela Folha de São Paulo, mostrando aí que o verdadeiro gabinete do ódio, da vingança, era o gabinete ligado exatamente ao ministro Alexandre de Moraes. Ali, claramente, quem não se lembra da famosa frase de um dos seus principais juízes auxiliares, quando se falou da perseguição à Revista Oeste, onde estão o Augusto Nunes, a Ana Paula Henkel, o Rodrigo Constantino, o Guilherme Fiuza, inclusive que saíram da Jovem Pan, do jornal mais assistido, Os Pingos nos Is, claramente por pressão vinda de cima, particularmente do Supremo e mais particularmente, ao que tudo indica, do ministro Alexandre de Moraes. E o que temos é essa confirmação agora por um dos principais envolvidos, um dos ex-assessores de confiança do ministro Alexandre de Moraes, que presidia o TSE. Lembremos que Barroso, na época da eleição presidencial, era presidente do Supremo, aquele que disse: derrotamos o bolsonarismo, perdeu, que há poucos dias falou que irão expelir o radicalismo, o extremismo da política brasileira. De uma certa maneira, já antecipando também seu voto no eventual recurso desse julgamento, que não tem qualquer lastro jurídico. É vergonhoso para o mundo jurídico olhar o que se passa ali na primeira turma. E dessa forma, com as provas documentais inequívocas, robustas, de que se escolhiam alvos, eram forjados documentos de crimes. A gente pode ali citar vários: falsidade ideológica, fraude processual, falsificação de documento público, prevaricação, advocacia administrativa. De certa maneira, se via que até agentes públicos ficavam como que mobilizando o que seria o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, seus subordinados, para ir atrás de alvos da direita. Como o Tagliaferro disse, nada chegava da esquerda. Mentiam, distorciam, desinformavam, e nada com influências, jornalistas da esquerda acontecia. E aí, quanto às consequências, a gente pode dividir em consequências políticas. No plano interno, se reforça a pressão pela anistia ampla e restrita e imediata. Há um bom sinal de que o Centrão desembarcou do governo Lula, internamente ganha reforço os pedidos de impeachment e externamente mais lei Magnitsky aplicadas a outros ministros que continuarem compactuando com esse estado de coisas. Para além dos Estados Unidos, que já receberam toda essa documentação do Tagliaferro, eu vi no noticiário aí nas redes sociais que também ele encaminhou para a União Europeia. Então, eu creio que repercussões do ponto de vista político advirão. Do ponto de vista jurídico, se impõe claramente que todo esse processo ele vai ser anulado. Quando retornarmos a um Estado de Direito, quando for varrida para o lixo da história essa passagem que o país atravessa, esse momento tenebroso, com esse regime de exceção varrido para o lixo da história, voltando a ser um Estado democrático de direito, aí advirão consequências jurídicas, a anulação desses processos, indenizações bilionárias às vítimas, certo? Responsabilização civil, administrativa e criminal desses que praticaram os crimes, e vamos aguardar aí os desdobramentos. Criminosos assaltantes do dinheiro dos aposentados e pensionistas fizeram patrimônios, fortunas multimilionárias. Será que eles também podem ser penalizados?
a gente vai ter que adentrar numa questão um tanto quanto técnica do meio jurídico, no campo do direito. O que ocorre é que esses atos jurídico-processuais, eles são praticados por agentes públicos, ainda que de forma abusiva, autoritária, atropelando a lei, até a Constituição, atuam como juízes. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso, o Paulo Gonet, procurador-geral da República, que inclusive o Tagliaferro diz, que se reunia, fazia aí também certas combinações com delegados da polícia, até com o próprio ministro Alexandre de Moraes. O que ocorre é que, nessa situação, as vítimas, elas procuram a justiça e quem responde é a União. Uma vez esses agentes públicos sendo condenados, porque se confirmou que eles agiram à margem da lei, eles, uma vez condenados, o que resta à União é ingressar uma tal de ação regressiva, buscar fazer com que o que foi gasto com indenizações, eles arquem com boa parte dentro do que seria o patrimônio de que eles dispõem. São coincidências, eu diria, preocupantes diante do estado de coisas em que vivemos no Brasil.